Yana hey nei nei, yana hey nei nei. Boa noite a todos aí, bem-vindo de novo à nossa casa. A gente fica super contente que vocês venham aqui prestigiar nossa corrente. E hoje eu vou falar sobre o que as gurias pediram aqui, que é sobre o que foi o dia dele ontem. Então eu vou falar alguma coisa sobre Ogum e pra gente, e mais umas coisas também relacionadas a isso, né? Para que a gente possa refletir um pouco como a gente tem feito aqui nas palestras, né? Então, falando de Ogum, então, quando se fala de Ogum, a gente se fala da lei, porque é o orixá que está relacionado a essa palavra, né? Lei. A lei está relacionada com o elemento ar também. O elemento ar, que é a energia eólica, é onde se manifesta Ogum. E Ogum, nessa energia, ele faz parte, né, vamos dizer assim, das 7 linhas da Umbanda. Ogum se encontra nessa faixa, que é a quinta linha, corresponde à quinta linha da Umbanda, que é a linha da lei. Aí Ogum se manifesta, né? Ocupante do trono eólico, ele ocupa o lado masculino dessa linha da Umbanda. E ele faz par com essa que está junto nesse trono eólico, nessa faixa vibratória, né? Que corresponde ao lado feminino dessa quinta linha. A lei quinta linha da Umbanda, o quinto sentido da vida, a quinta vibração e a quinta manifestação divina, como se fala. Os orixás são centelhas divinas, são vibrações de Deus, né? Faz parte da quinta. Então, quem rege a lei é Ogum. Essa linha, então, representa a ordem do universo, né? Isso significa, falando em ordem, lei, é que cada coisa tem o seu devido lugar no universo, né? Então, retrocedendo um pouco, quando a gente fala de universo, tem vários tipos de pensamentos, vamos dizer assim. Pensamento aquele que Deus, né, aquela força que todos chamam de Deus, um nome diferente, fez aquela bolinha assim, botou lá, e hoje tu vai ser o Sol, tu vai ser a Lua, não sei o quê. Em 7 dias ele criou a Terra, rio, água, iluminação, a luz do Sol, a Lua, e aí no 7º dia ele descansou. Outras correntes pensam diferente. Outras correntes pensam que teve o Big Bang, que se chama, né, daquela explosão de um atrito, né, de um fragmento nasceu vários planetas. E outras, não sei muito bem dizer o nome, assim, como são aqueles fragmentos de planeta. Eu sei que uns pensam que a Terra nasceu assim. Então, independente da corrente que for, né, o universo foi criado, existe, sei lá, apareceu, sempre existiu aí, né? Já ali tinha uma lei. Para começar, a lei da gravidade. Como que o planeta fica suspenso? Não sabe. Tem uma lei. Por que os planetas não se chocam? Alguma coisa rege isso, alguma coisa está mantendo isso. Não sabe, né? Ninguém sabe tudo, verdades, hipóteses que a gente pensa.
acaba aceitando alguma coisa, outros acabam duvidando. Começou o universo, lei da gravidade. Aí tu pensando em gravidade, assim, tu vê por que não tem choques, por que é isso, por que a água não cai, por que tem as fases da Lua, por que a Lua interfere em plantações, em tempo, em clima, começo de estações. Tem a lei da física junto. Vai mais adiante, a gente sabe que tem a lei da física quântica, que trabalha aquilo que não se pode explicar na física ali, que estuda energias dentro de átomos, lei da física quântica. E aí vai, começa a lei, e mais lei, e mais lei, e mais lei. Outra coisa também, que eu acho que tem vários braços assim. Deus, Olorum, Jeová, Buda, sei lá, várias coisas, vários nomes. Aí Deus criou aquele universo todo ali, né? Ou de um atrito se criou planetas e outras coisas, estrelas, que eu queria dizer antes, que não sei. Está criado ali, e aí vai ficar como terra de ninguém, né? Aí se pensa de novo na lei. Tem vários tipos de caminhos assim, dois que eu vou citar. Primeiro, será que a origem da vida começou com o desenrolar, o desenvolver e aquela transmutação da espécie? Tipo assim, o homem, para ser homem, quando chegou hoje, né, que a gente olha a coluna vertebral, no fim da coluna tem 5 ossos solidificados, a região sacra. Abaixo tem mais uns ossinhos, chamado cóccix. Dizem que aquele final da coluna era uma possível... que tinha ali um engate, que seria um rabo, que a espécie humana foi perdendo aquele rabo. Foi se mudando, foi se transformando, pequenos começaram a ser grandes, coisas grandes terminaram, viraram pó, não sei. Outra linha de pensamento, tá, Deus criou o universo lá, ele criou Adão e Eva, tinha aquele jardim lá, famoso, que a gente sabe, existiu isso? Não sabe, é mito, é lenda, é tradição, não sabe. Indo por esse caminho de Adão e Eva, tem aquele outro exemplo de lei. Criei Adão e criei a Eva. Dali que veio a era adâmica da Bíblia. Aí diz que Deus chegou um dia lá e disse assim, você pode fazer o que quiser aqui, de boa, né? A única coisa proibida é provar um fruto de uma árvore tal, que dizem que é maçã, não sei que fruto é esse, né? A tradição diz que é maçã. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas, tem umas correntes que dizem que Deus fez isso para instigar a vontade do homem, né? Tinha uma lei. A lei não foi cumprida, pensando por esse caminho, assim. Por quê? Porque tinha uma tentação, que era do próprio homem, na forma da serpente aquela, que chegou para a moça, lá para Eva, e disse assim, se tu comer, né, tu vai ver coisas que tu não viu ainda, tu vai conhecer coisas, e certamente tu não vai morrer. Então, algumas pessoas pensam que a vontade foi mais para a mulher, porque a mulher trabalha mais o sentimento, ela vê mais coisas, o homem vê uma parede branca, a mulher já vê a parede branca, com a porta, com os detalhes, assim, né? Então, foi pro lado feminino. E aí ela mastigou lá e foi pro Adão, né?
naquela mesma história, nasceu da carne do Adão, da costela, para ficar um pouquinho mais baixo do Adão, na submissão, e blá, 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 blá. Aí ele provou, porque aquela fruta ali, a árvore era o conhecimento, a fruta era só uma ponte para o conhecimento, porque ele queria também conhecer, ele queria ser tão grande como Deus. Foi lá, paft, ele burlou a lei. Mas tinha, nessa lenda, nesse mito, nessa verdade, eu não sei, tinha uma lenda. Passou Adão e Eva, começou a humanidade. A humanidade se multiplicou, o homem se multiplicou, povos, civilizações, né, começaram leis em cima de leis. Depois, quando começou a era adâmica, apareceu um personagem bíblico que é muito citado também, que todo mundo fala, a gente estuda bastante, que é Moisés. Ele começou a criar lei em cima de lei, porque ele foi incumbido, dentro dessa passagem bíblica, por Deus para reger a população. E aí ele pensou assim, como que eu vou conseguir segurar esse rebanho todo? Aí ele começou a se basear por conhecimento, por pegar alguns exemplos de um de outro, e ele se baseou muito pela lei de Talião, que é 1700 e poucos anos antes de Cristo. A lei de Talião é aquela lei que a gente conhece, lei do olho por olho, dente por dente. Se tu furar meu olho, eu vou e furo o teu olho. E se tu arrancar meu dente, eu arranco o teu dente. Era a lei que tinha, estava aí, né? Aí começou profetas, lei de profecia, estabeleciam leis, regras, dizeres que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Daí, quando começou a nossa data, que a gente conta até hoje, nasceu, pela tradição a gente sabe, uma pessoa chamada Jesus. Aí também, vários pensamentos. E o pensamento que mais se sabe é que ele veio para cumprir a lei ditada por Deus, por Moisés. Que também no estudo aí dizem que os tipos de mediunidades da Bíblia contam que quando Deus citou para Moisés escrever os mandamentos, foi um tipo de psicografia que ele foi psicografando. As leis estavam ali. Aí veio esse personagem aí, chamado Jesus, para cumprir essa lei. E na época ele dizia que não tinha que ser dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Como tinha aquela regra, uma das regras que também a gente conhece, estou trazendo coisas que são mais corriqueiras. A mulher adúltera era espedrejada. Daí ele dizia assim, por que ela tem que ser espedrejada? Por que ela não pode ser perdoada? Aí ele veio para dizer assim, em vez de tocar a pedra lá, se repense que quem não tiver nada, pecado, não sei o que atire a primeira pedra, para o pessoal pensar naquilo que fazia. Porque ele dizia que a lei maior que tinha era amor, isso que ele pregou, assim, né? A gente entrando nessa vibe aí, tradição, Bíblia, eu não estou afirmando nada, estou fazendo um chamado para a gente repensar, assim. Com isto veio para cumprir a lei, né? Ele pregou muito aquela história assim, aquele dizer de Cristo que tinha amar o próximo como a si mesmo. Fazendo isso, então, tu chegava à conclusão que tu não fazia para ela o que tu não quer que tu faça para ti. Baseado nisso aí, não precisava ter religião nenhuma, ter lei, era só seguir isso.
Só que a gente não consegue, ninguém consegue fazer isso. Não vou fazer para ela o que eu não vou fazer para mim. É muito difícil, é um grau muito alto de alcance para a gente exercitar no dia a dia. Cristo, cruz, morte, depois foi indo a era contemporânea, aí começou a se falar muito lei do karma. Depois que passou Cristo, vou falar do homem em si agora, lei do karma, lei das afinidades, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, aquilo que eu sou, lei de causa e efeito, aquilo que eu faço, lei de ação e reação. Dias atuais agora, várias leis existem para que a gente possa viver numa sociedade. Não se consegue viver num lugar se não tiver lei, não tem como. Lei de trânsito, lei trabalhista, lei, não se tem aqui, mas lei de estudo. O magistério estadual, eu estudei, participei da construção das leis e diretrizes básicas que regem o magistério estadual. Lei trabalhista, se não tiver, meu Deus, tu vai e aí, não vou te pagar no fim do mês. Não, mas onde que diz que eu tenho que te pagar? Precisa ter, se precisa porque faz falta. É uma coisa que eu queria citar também, assim, o feriadão da Páscoa agora, 19 assassinatos e 16 acidentes. Um antes, que foi aquele do menino que está na mídia aí, que foi assassinado. 3 desses 19 assassinatos foram em Gravataí. Um rapaz de 20 anos, um de 29 e um de 27. Lei do tráfico, para esses 3 aqui. Lei do tráfico. Descumpriu, primeira coisa, ou eu te dou um tiro ali na lombar que vai te deixar paraplégico para te aprender e depois eu te mato, ou eu te mato agora. 3, numa noite de Gravataí do feriadão da Páscoa. 3 mortes por tráfico. Os outros 16 assassinatos, eu cito aqui, lei do mais fraco. Eu estou te assaltando lá, eu vou roubar, eu estou com a arma me dá um poder enorme, eu te mato. Lei. O mais forte elimina o mais fraco. Agora a gente entra falando essas coisas de lei, só para a gente repensar. A gente entra na parte agora do Orixá Ogum. O Ogum, o que representa pra gente? Primeira coisa que tu olha, assim, eu penso assim, 2 orixás que são, quando tu não precisa ser um bandista, mas quando tu vê Iemanjá e tu vê o São Jorge, tu até às vezes nem diz, São Jorge, tu já fez, São Jorge, ou Ogum tá naquelas casas lá de religião. Iemanjá, tu vê de cara, Iemanjá, um dos únicos orixás que tem a forma de orixá. Os outros são do sincretismo, que ele recebeu herança de outras religiões. Então, quando se vê uma imagem de Ogum assim, a gente lembra qualquer um deles. Do cavalinho ali, da lança, ele matando o dragão, guerreiro, lanceiro, espadas, defensor, bravo, forte. Tem filhos de Ogum que, depois que sabe que são filhos de Ogum, assim, meu Deus, eu tenho uma espada, meu pai é Ogum, eu sou mais forte, e aqui chegou o cara e eu mando aqui, e eu sou assim, o ferreiro, ferro, brasa, bigorna, tem força, tem músculo, né? Síndrome do médio, assim, recém começando, né? É muito comum isso aí. Vamos pensar assim, pra gente se chegar onde eu quero. Eu estou num mato,
A gente está no mato. Assim. E o mato não tem água, não tem luz, não tem comida. Eu estou com meus filhos ali. E eu sei que do outro lado desse mato é um mato fechado, tem bicho, tem várias coisas. Mas lá tem água, tem comida, tem luz, tem o que eu preciso. Né? E eu preciso atravessar esse mato. Com o mato fechado, eu preciso me calçar com alguma coisa, pelo menos para cortar o mato. Então, vou pegar um punhal, um facão, uma faca, uma espada e vou cortando o mato, vou abrindo uma trilha. E atrás vem passando as pessoas comigo. Então, eu preciso cortar para chegar lá naquele ponto. Né? E isso exemplifica muito Ogum. Que Ogum, o cavaleiro, representa a vontade que tu tem, a determinação, aquela força de ir e buscar os teus ideais, teus objetivos. O cavalo é um veículo, tu usa tuas pernas, né? A lança é a ferramenta que tu usa para abrir, para chegar onde tu quer. E o dragão ali representado, não é que o orixá vai matar o dragão ali. Não. O dragão representa o obstáculo que tu tem no teu dia para chegar onde tu quer. Aí cada pedra que tu encontra no teu dia a dia, ou tu tira ela, tu segue em frente, ou tu te acomoda e fica ali onde tu tá. Normalmente, a gente pega um obstáculo, bota pro lado, né, e segue em frente. Resolve aquilo e segue em frente. Assim a representação do orixá Ogum, no meu ponto de vista. Exemplo de força, de determinação, chegar num lugar melhor através da batalha, a tua batalha do dia a dia. A gente sempre diz assim, ó, pô, eu levanto, faço o que eu tenho que fazer, pego o ônibus, vou até meu trabalho, meus filhos ficam em casa ou tenho que colocar numa creche e assim vai. E eu chego lá no meu trabalho, me estresso, volto para casa, pego meus filhos, aquela coisa, tu mata um leão por dia, tu tem aquele objetivo, tu precisa daquela força. Tu te assemelha muito com o exemplo desse orixá, que é força, determinação, as virtudes que ele tem de ir chegar onde ele quer. Então, o que exemplifica assim o ferreiro, a lança, a espada, né? Esse calça como a gente se calça também de coisas para o dia a dia, vontades, a gente sempre procura chegar onde a gente quer, prejudicar os outros. Fazendo isso é uma grande coisa que a gente faz já. Dentro dessa lei, assim, eu vou conseguir o que eu quero, eu vou comprar aquele carro, mas eu não vou assaltar o bar ali da esquina para ter esse carro, não. Eu vou respeitando aquela lei de convivência, que é mais uma lei que não tá escrita, mas ela está intrínseca na vida da gente. E para finalizar, que a gente já está quase na hora, a vontade que educa os desejos e as emoções, a gente tem que pensar, essa vontade é o alicerce indispensável ao espírito em busca da libertação. Essa libertação vista por nós como uma prisão interior que a gente mesmo se coloca ali dentro. Né? Então, a partir de uma vontade, desejos, a gente precisa se libertar daquela prisão que a gente se coloca. Às vezes a gente mesmo cava um buraco e aí começa a se afundar, a gente mesmo se aprisiona naquele buraco. E o primeiro passo para conquistar-se, é conhecer-se. Eu preciso me conhecer para conhecer o que está à minha volta. Eu preciso me conhecer para conhecer minha esposa. Eu preciso me conhecer para conhecer meu marido. Eu preciso gostar de mim primeiro para mim gostar da outra pessoa. Ogum conquista, Ogum vence
E é o que se exemplifica para nós aí como esse orixá querido, né, que a gente está homenageando hoje, né, de todo o coração. Eu espero que as palavras que a gente fale aqui, diga, né, não são palavras sábias, porque uma coisa que eu não falei que eu queria deixar bem claro aqui. Eu e a corrente toda aqui, né, nós não somos melhor que ninguém. Essa casa não é melhor que a casa da esquina ali, que é uma casa de humano, não é melhor. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos dono da verdade. A gente procura falar algumas coisas aqui para, sei lá, ativar uma reflexão, fazer uma parte, sim, reflexiva antes do trabalho aqui. E eu espero que alguma coisinha, pelo menos, sirva de uma palavra de conforto, uma palavra amiga, como a gente está sempre aberto a tudo aqui. E era isso. Eu desejo que Deus abençoe a todos, que eu proteja todos, nos dê a proteção, a luz e o carinho que a gente emana para Ele, que a gente receba de volta. Que assim seja.